Olá, eu sou Tatiana Rubim, muito prazer, obrigada aí à audiência de vocês. Eu sou diretora da Rubim Produções, a empresa que realiza o projeto Teatro em Movimento há mais de 19 anos. Essa é a nossa 20ª edição, a gente começa agora em 2021. E estou muito feliz com todos vocês aqui nesse nosso bate-papo, que eu tenho um orgulho muito grande de ter convidado para vir bater esse papo comigo a produtora, uma das produtoras que eu mais admiro nesse Brasil, que é Andréa Alves. Ela é diretora, CEO da Sarau Agência Brasileira. E Andréa Alves, ela tem muita coisa para contar para a gente. Mas antes, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? O Teatro em Movimento é um projeto viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem há mais de 10 anos o patrocínio do Instituto Unimed BH. Além dele, o Instituto Cultural Itaú e também a CEMIG. Muito obrigada a esses parceiros que estão conosco há tantos anos e que viabilizam esse projeto que eu tenho tanto orgulho. Tanta gente querida, Márcio Medina, Tatá Spala, Maria Cima, estou feliz demais de você. Celcinho, você aqui, Marcinha Viana, que bom, gente. Muita gente que a gente ama e adora estar aqui. Obrigada pela audiência de vocês. Andréa Alves, cadê você? Primeira vez que eu faço live no Instagram, não sou assim, uma pessoa das lives, estou aqui me desafiando, né, nesse lugar também, dentre tantos desafios que a gente está vivendo, esse para mim é um deles. Boa noite, André Cortez, querido, que bom, gente, muito bom. Ei, ideia, que Tô bom você aqui. aqui, que bom, prazer. Gente, vou retomar para quem está entrando agora. Essa é a Andréa Alves, diretora da Sarau Agência Brasileira. Dé, nosso bate-papo aqui vai ter uns 50 minutos. Quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. E o nosso papo de hoje vai ser sobre produção de espetáculos no ambiente online, web e outros veículos. E, enfim, não tem como a gente não tentar passar um pouco dos desafios que a gente passou, né, enfrentou, né, André, para poder refazer e redimensionar, reestruturar, reconstruir os nossos negócios. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, eu e a Déia, é meio que um jogo de ping-pong. Ela me pergunta, eu pergunto para ela, e assim a gente vai passando um pouquinho das nossas experiências, né, Déia? Então, a primeira coisa que eu queria saber de você, querida, é assim: você, empresária do setor cultural, que não é fácil, que tem funcionários também, como a Rubim Produções tem, né, que são funcionários seletizados, que tem ali uma série de questões que a gente tem, famílias que dependem do nosso trabalho. Chega a pandemia, como estava a Sarau, os seus projetos, o que você teve que modificar e como você fez? Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, quero dizer que quero te dar um abraço aqui, ó, de saudade, Tô Tati. com Tô saudade vendo, também. tô vendo também muitos amigos entrando aqui, Saraus entrando, muita gente maravilhosa. Kátia Latuf já deu oi Ei, aqui Kátia! também. Muita gente, Marcinho, muita gente aqui entrando maravilhosa que eu queria estar abraçando Que aqui bom. demais. Não é, Tati, Deia? nós, Vocês vão né? me dar assim, a licença de chamar a Andréia de Deia. Isso, e eu a Tatiana Rubim de Tati, porque não tem jeito, a gente já tem essa estrada há tanto tempo, não tem como, né? Então, eu acho que a gente vai fazendo esse ping-pong e falar da pandemia, né? A gente tem que falar da nossa estrada também, para ver como é que a gente chegou aqui e como que a gente usou essa experiência que a gente tem também, né? Porque tem uma bagagem, cada um usou o que aprendeu e a sua formação, né, a sua bagagem para saber como é que a gente digeriu tudo isso. E eu acho que cada um fez um caminho particular, né? Foi buscar a sua bagagem e talvez assim usou
isso e trilhou um caminho diferente, né? Então, assim, no meu caso, eu acho que eu tenho uma formação de comunicação, então, para mim, assim, já vinha uma luz se acendendo para esse caminho do audiovisual. Então, eu já tinha pensado muito com os projetos de musicais, né, na portinha que se abria, né, para o que vinha da música, né? Então a gente tinha muitas plataformas, né? A gente subia sempre a parte musical, né, nas plataformas de streaming e tal. E a gente já começou a pesquisar como é que eu conseguia fazer essas parcerias para entrar no audiovisual. Só que, na verdade, eu tive que pisar no acelerador e atropelar tudo e aí adaptar isso muito antes do tempo, né? E de uma forma que a gente jamais esperaria, porque eu estava com vários projetos, né, em andamento. Eu tinha o Elza, que ainda não tinha terminado sua carreira, quer dizer, não terminou ainda. A gente está com um projeto ainda para acontecer. O Elza numa carreira maravilhosa, com vários prêmios e tal, com um futuro pela frente. O Só um Sísifo com minutinho, Déia. Elza, para quem não sabe, é um musical lindo, maravilhoso, que a Sarau Agência fez. Estreou há 2 anos, né, Déia? O Elza, 2, 3 anos, já 3 veio a Belo anos, Horizonte, fez temporada presencial no Rio, São Paulo. BH é sempre a segunda ou a terceira praça. Brasília também fizemos. vocês fizeram? Fizemos Salvador, fizemos o Sul também. A gente Então já rodou pelo percorreu aí país. vários. E São Paulo fizemos várias temporadas. Aham. Enfim, a gente estava com. Na semana que fechou tudo, né, a nossa situação era a seguinte: estávamos no final de semana com o Sísifo no Teatro Castro Alves, em Salvador, indo com o Jacksons estava ensaiando para estrear dali a 15 dias e a Barca estava embarcando para São Paulo para fazer o Auê, porque a gente tinha 2 apresentações que fizemos, foram as 2 últimas apresentações da Barca presenciais no Sérgio Cardoso, em São Paulo. Eu fiz 6 sessões da Hora da Estrela que eu tinha acabado de estrear no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil, né? E a gente, naquele momento, assim, completamente, né? Atônitas. Nossa, a gente, né, estreou a tropeça, com tantas coisas para fazer, né, e tal. E dentro da Mostra Internacional de Teatro, que eu estava em São Paulo, né, com vários. E e a gente ouvindo falar da pandemia, né? E começando a cair a ficha do que estava acontecendo no mundo, né? E, gente, será que eu caí? Não, você tá aí. Eu caí, Ideia? Tati. É que Não. o meu telefone tocou, tá? É, tá. Então, e aí, assim, naquele momento a gente começou a conversar sobre o que que a gente estava vivendo, o que que o mundo estava vivendo, né? Uhum. E quando a gente saiu de São Paulo e a gente foi começar a tomar as decisões, né? A gente começou a entender o que estava acontecendo. A gente teve que tirar o cenário da onde a gente estava. Aí o CCBB cancelou a temporada do Rio e aí o cenário ficou lá, o cenário da gente ficou no teatro. O Sísifo fez as 2 últimas apresentações, mas muito cancelou os ingressos e aí o Gregório apavorado, o Vinícius Calderoni apavorado lá, todo mundo tendo que, né, veio correndo, se trancou em casa. Então, naquele dia veio todo mundo correndo e aí na segunda-feira a gente já ficou trancado em casa todo mundo, né? E aí a partir dali
foi aquele momento da gente se informar, porque inicialmente, eu não sei como é que foi para você, eu quero ouvir você também, porque a Tipo, conversa inicial, né, da gente, todo mundo, eram 3 meses, né? A gente achava que eram 3 meses e que tudo ia se resolver em 3 meses, né? No Rio de Janeiro era essa conversa. E depois a gente começou a se informar, né, do que estava acontecendo no mundo, e que, obviamente, a gente foi entender que aquilo era muito além, né, e que a gente provavelmente ia chegar aonde a gente chegou e que a gente ia ter que se organizar muito bem, né? e E a como foi a gente solução começou que você chegou, a Déia, assim, planejar. depois essa solução que você encontrou depois dessa reprogramação, né? Você falou de 3 espetáculos. Você estava com Sísifo, uma estreia do Jackson e com a Hora da Estrela. Hora da Estrela. Isso. No caso dos 2 espetáculos que estavam a Hora da Estrela recém-nascido, né? E o Jackson, ele não chegou a parir, né? O Jackson estava ali na No portinha de processo. nascer. No processo. No final do processo, a gente interrompeu, né? Foi para casa. E eles, né, os 2 espetáculos com um patrocínio que a gente estava esperando sair a famosa instrução normativa da pandemia, da Lei Rouanet, para saber o que a gente podia adaptar, né? Então, a gente começou a conversar internamente já sobre isso, eu já consultando os meus prováveis parceiros de audiovisual, para ver se a gente conseguia fazer adaptando para o audiovisual. A gente, dentro do teatro, né, para manter a ideia de estar num teatro e quando fosse possível, né? Mas, assim, a ideia foi manter a equipe o máximo possível, manter a equipe que estava comigo no escritório e em casa, trabalhando em casa, né? E os atores, a barca, né? E a gente conseguiu fazer isso, né? Esticamos o máximo possível. E aí a gente conseguiu transformar o projeto. Depois a gente adaptou o projeto, assim como você fez, né? Na lei. E a gente fez uma gincana, na verdade, interna, com toda a equipe para cumprir um passivo que a gente tinha dentro do escritório, de coisas atrasadas e tal. E adaptamos o projeto para fazer o que, enfim, algumas pessoas devem ter visto, que foi o, o, o teatro adaptado, né, o audiovisual que a gente fez, que a gente chamou o Diego de Godoy para dirigir, né, a filmagem, com a supervisão, na verdade, a Duda Maia. A gente, no Jackson, tinha um desafio maior, né, porque a gente não tinha peça pronta. Então, a gente teve que terminar a criação da peça e fazer uma coisa especial, porque, por exemplo, o Renato Machado, ele fez a luz para o vídeo, né? Então a gente tinha que fazer pensando no que a gente ia apresentar na tela, né? A gente não e essa ficha também foi caindo, porque a gente ficava pensando, a Duda ficava pensando na plateia e a gente ficava, não, a gente tem que ver no vídeo, né? E a gente não estava habituado com isso, A né? mudar o olhar, né, de presencial, de plateia, palco, para Isso, virar uma audiência na tela de um celular, na tela de um computador, né? As pessoas é. também ligam na televisão, mas realmente é uma adaptação que requer essa mediação do A audiovisual, direção né? de fotografia, né? Então a gente tinha um diretor de fotografia, a gente tinha que adaptar toda a luz. Então, isso aí, no Jacksons, a gente fez essa criação direcionada para isso. Então, a gente não pôde, por exemplo, pensar os figurinos, né? A Kika fez os figurinos, eram os figurinos da peça,
mas a gente teve que adaptar a luz, né, para não estourar para o vídeo. Então, assim, tudo isso foi pensado para o vídeo, né? E aí, obviamente, a gente sabe que a experiência ao vivo vai ser outra. E a minha decisão de fazer o lançamento da peça, que muita gente falou para mim, você é louca, você vai antecipar a peça e tal. Eu falei, não, gente, não vai tirar a experiência do ao vivo, vai ser o contrário. As pessoas vão querer ver mais a peça. Então, eu acho que isso, de uma vez por todas, né? Eu acho que tirou um fantasma da nossa cabeça, porque o que aconteceu foi uma maravilha para a gente. A gente conseguiu estar no teatro, que para a gente foi uma emoção. Depois de tanto tempo a gente entrar no teatro, a gente assim ficava maravilhado, assim, chorava de estar no teatro, de estar numa montagem, né? Ao mesmo tempo não era, não tinha público, né? Isso era muito estranho, mas a gente conseguiu fazer a entrega, né? Entregamos uma finalização, e a gente está sonhando com o momento tão aguardado de ter o espetáculo feito para o público ainda, né? Então, assim, a Hora da Estrela a gente viveu o momento do público e depois a gente voltou e teve uma grande emoção, né, de voltar também e fazer para o audiovisual, né? Então a gente teve esses dois momentos, né? Mas também foi muito importante ter feito, né? Porque foi o centenário da Clarice, então a gente não queria estar Perder, longe né? desse, Sim. perder esse centenário e tal. Então foi muito importante porque a gente fez a roda girar, a economia girou, as pessoas conseguiram, né, ter trabalho, receber os seus cachês. Então, no final do ano, todo mundo, né, recebeu seu dinheiro Natal, né, Ano Novo, a gente tem conta para pagar, todo mundo ainda, né, sem receber o dinheiro da Aldir Blanc, lutando para receber o seu dinheiro. Então a gente Continuamos, precisou, né? então a gente precisou fazer, né, alguma coisa acontecer. E isso foi uma das coisas também, né? E além disso, a gente viu o resultado que aconteceu, em termos de visibilidade e de público, né? Muita gente escreveu para a gente, dizendo que viu no Brasil inteiro, que teve uma sensação de estar com teatro em casa, e que teve vontade de ir ao teatro. Gente que nunca tinha ido ao teatro, né, que ficou com mais curiosidade, que ficou instigado querendo ir ao teatro, mesmo não sendo essa experiência tão interativa, sabe? Né? Gente, daí eu tenho que Então, destacar algumas pessoas que entraram, Leopoldo Pacheco e agora aqui o Marrá, que foi um ator ah, que deu também um start queridos, geral. Ele podia estar conversando com a gente aqui, para aproveitar e fazer algum convite para uma conversa com ele também. A gente tem o João Vitório, que é um ator mirim que a gente revelou no Teatro em Movimento, falando do seguinte, da saudade de ir para o teatro, mas também o como é bom ver em casa, né? uhum, uhum. Daí eu vou te contar um Então, é pouquinho isso. assim. Então, eu quero que você me conte também, porque aí, finalizando, só para falar dessa coisa do público, a gente Isso, teve 100 mil espectadores no Jacksons e caramba, 50 muito. mil na Hora da Estrela. Foram essas primeiras temporadas. Eu acho que isso aí foi um resultado de um trabalho dessa equipe que Aham. trabalhou muito, sabe, na Daí, porque você comunicação e escolheu uma tal. plataforma ligada à TV, né? A gente fez uma parceria, né? A Sim. gente fez junto, né? No YouTube e na TV. Então, o Jacksons a gente fez junto com o Canal Bis e a Hora da Estrela a gente fez junto com o Arte 1. A gente potencializou as coisas, né? Ótimo. Então, foi isso. A historinha é essa. Sucesso Agora eu quero total, que né? você me conte, porque eu entrei no site, eu vi algumas coisas, mas eu quero que você me conte como foi essa transformação, porque eu que sou
parceira, que vivi tantos anos nesse teatro em movimento, Se vai levando viver também os ainda. espetáculos. Eu quero saber como foi essa transformação para você. Beijo, Tuca, para você também. Déia, eu, ao contrário de você, eu não tinha a menor intenção de entrar no audiovisual, apesar da minha carreira de produtora ter começado por meio do audiovisual. Eu agradeço muito a Carla Camurati e a Bianca De Filippis, que foram as duas produtoras. A minha primeira produção, além de ter sido uma ópera, depois a gente fez o primeiro filme de ópera no Brasil. Ainda quando o cinema fazia filmes com orçamentos baixíssimos. Então, o que primeiro me impressionou no cinema era a carga de trabalho, né? Eu, como você sabe, engravidei muito em cima, tive duas filhas muito em cima, e aquela disponibilidade sem hora para nada, apesar que a nossa vida de produtor tem muito disso, mas com duas crianças pequenas eu não tinha condição de mergulhar no audiovisual, e eu fui para o teatro presencial, achei que nunca isso ia acontecer na minha vida. Então, eu acho que o meu susto me gerou um impacto de 10 dias. Eu entrei numa negação em relação a isso. Eu falei, eu só quero sobreviver, eu só quero ficar bem, eu só quero manter a minha família bem. E haja pano de chão, água sanitária e álcool gel. E aí, no que eu limpava a casa, eu pensava nessa minha equipe, que eu não queria demitir ninguém, eu não queria... as pessoas tinham contratos, a gente também estava com uma programação já toda startada em vários teatros em Minas. O Teatro Movimento, ele é um festival que é diluído ao longo do ano, é um festival na contramão de curtos períodos de apresentação, por uma relação de continuidade e frequência com o público. E aí eu tenho uma equipe que ela tem o DNA da Rubi na veia. Então, assim, a possibilidade de não mantê-los, para mim, me apavorou demais. Eu acho que essas duas coisas, da minha própria sobrevivência enquanto ser humano com a doença e ser humano em relação a como é que eu vou pagar as contas, associada da minha equipe, me manteve num estado de perplexidade. E aí a gente, depois desses 10 dias, aquela coisa de você ter a responsabilidade de ser uma empresária do setor, não deixar a peteca cair, eu falei, vamos fazer um planejamento, vamos pensar o teatro em movimento diferente. De cara, a gente veio com a websérie, né? A gente pensou em fazer um eixo de entretenimento para os artistas mineiros, majoritariamente, que estavam em casa. Porque se o mercado fica desaquecido no Rio e em São Paulo, a proporção para outros estados fora dessa ponte é muito pior. Então, isso também, a questão da cadeia produtiva, de pegar uma renda e distribuir, né? Havia o zum da Aldir Blanc, mas eu nem me conectei com aquilo naquele momento. E realmente eu achei que podia, nesses 10 dias paralisado, eu acreditei que eram 15. Depois eu fui entendendo que o período era maior, era 3 meses. Em junho e julho eu tinha expectativa de estar. A famosa IN do Ministério permitiu essa migração em relação à planilha financeira. Eu já não sabia mais nem fazer uma planilha de audiovisual, confesso a você, mas eu encarei esse desafio e a nossa equipe reconstruiu. Eu não acho que nem ressignificou, repaginou, não. A gente fez uma construção nova, porque um projeto presencial ele passa a ser um projeto que só acontece na web. A gente optou por ficar na plataforma das webs, que a gente pesquisaria essa linguagem, ou seja, a gente passaria de um canal de distribuição para um canal de produção de repertórios para a web. E a gente também falou assim, cara, mas eu, produtor, os técnicos, as pessoas que trabalham, como é que a gente vai saber fazer isso? E aí veio a ideia de ter um curso de formação. E a gente colocou o primeiro curso de formação em teatro digital no país. E aí eu acho que de tanta aflição, os anjos me colocaram 2 pessoas importantíssimas no meu processo, que foi a professora Mariana Muniz, pós-doc em cena digital desde 2022, ela dá o FMG, e o Zé Renato, que é da área de TI, de transformação digital. Eu sou absolutamente analógica. E ele tinha quase um mantra comigo, dizendo assim, o digital não vai acabar com o presencial, ele vai impulsionar, ele vai possibilitar. E eu olhava assim, falava assim, doidinho, né? Foi difícil eu conseguir mergulhar na experiência dele, mas
acho que aquela coisa de ferrinho de dentista me encorajou, né? Então ele pegou uma ponta, Mariana outra. Mariana montou um curso com 7 disciplinas, de 5 meses. Ela queria fazer uma pós-graduação. Eu falei assim, não, eu acho demais, eu não tenho condição de fazer isso. Então a gente fez um curso de formação livre e agora a gente caminha até para uma pós-graduação, sim, porque a gente percebeu que a forma que ele foi concebida traz essa especialização dentro do ambiente da cena digital. Com ela veio o Matias Umpierres, que fez uma espécie de mentoria. E aí tem pessoas que eu admiro de vida inteira e amo, né? E aí eu falo de Cacá Carvalho, que foi a primeira pessoa que eu vi fazendo trabalho de coaching, às vezes até dirigindo e sendo dirigido, né? Porque o Cacá tem uma relação muito forte com o grupo de Ponta Eleira. Maravilhoso, Cacá. Sei lá, 10 anos atrás eu tô no hotel, vejo o Cacá fazendo e saindo, eu falei, nossa, meu amigo tá ficando doido, né? E nada, ele tava já trabalhando nessa. Quando eu chamo o Cacá, Tati, eu não sei fazer isso não, eu não acredito nisso não. Falei, calma, Cacá, não desiste assim, vamos. A Bárbara Paz, que é uma cineasta e uma atriz maravilhosa, a gente vinha conversando de vários projetos, eu falei, Bárbara, tô pensando nisso. Ela falou, tô dentro, quero fazer uma experiência com o cinema nessa fase linda que Bárbara tá, né? Que mostra o Brasil internacionalmente de uma maneira tão digna e no momento em que a cultura foi tão desprestigiada. E Yara de Novaes, que é uma parceira, eu e Yara estávamos com Neblina no CCBB para ir para o Rio e depois para Brasília. Eu falei, Yara, a gente tem que trabalhar. Ela tô dentro também, ela com medo também. Falei, ai, Tati, eu não sei fazer isso. Todos eles diziam isso. Aí veio André Cortez e Márcio Medina, que são duas pessoas que eu admiro na sua concepção de cenografia e figurino esteticamente. André, por exemplo, tem um curso também na Inglaterra relativo a isso. Chamei Carlos Gradin, que é um diretor mineiro que eu admiro muito também, e a Carla Camurati. E fizemos uma mentoria com o Matias, um Pierre chamado Clínica de Obsessão. O Matias, eu não fui permitida assistir, mas as pessoas que passaram, Inês Peixoto do Galpão e Eduardo Moreira. Eu falei, Inês, ela falou, Tati, Inês com aquela gentileza e solidariedade e elegância que lhe é peculiar, um coração inflamado de amor, né? Chega e fala, eu tô com você, com uma voz mais mansa e calma. Eu falei, é tudo que eu preciso escutar, esse acolhimento. E navegamos nessa mentoria. De lá saiu o segundo eixo, que foi um eixo que a Juliana Peixoto propôs de entretenimento, e a gente foi conversando. Juliana é minha produtora, tá aí nos assistindo, obrigada, Ju, ela por tá tudo. Aqui. Falei, Ju, a gente vai fazer uma websérie com os artistas confinados pelo Estado. A CEMIG tem um compromisso de ativar o interior de Minas, e logo a gente traçou que a gente convidaria artistas de diversas faixas etárias, de outras cidades, e que a gente daria um amparo de uma equipe que logo veio Gilberto Scarpa, que é um cineasta, e a Trem Chique, com o Éder Santos, um videomaker famosíssimo mineiro no mundo inteiro, e o Barão. E essa equipe se transformou quase que numa companhia de teatro digital. Logo depois a gente falou, pô, tá faltando a trilha. Tem o Tata Spala, que é um compositor maravilhoso, né? Eu falei, gente, vamos fazer 6 episódios. Eles enlouqueceram e fizeram 20. Foi lindo, porque a gente tem um espectro e uma programação que chama Quarentemas. A gente pega esse material interno que o Vinícius Calderoni preparou, gatilhos, Vini Calderoni e Vinícius Souza vieram para o projeto, porque, na verdade, eu falava assim, eu quero trabalhar o estudo e verticalizar a pesquisa de uma nova linguagem. E aí eu acho que o Quarentemas trouxe essa experiência rápida que para a web é muito simpática, né? De pequenas pílulas que tem ali uma relação instantânea, e esses artistas confinados fazem da sua casa o palco, do seu guarda-roupa o seu figurino, da sua ambientação de casa o seu cenário, mas com essa equipe especialista no que está fazendo, levando gatilhos e com a metodologia de improvisação. A gente tem um dia fixo para estrear, que são todas as quintas, às 20 horas, e a gente está quase entregando o nosso último episódio, vai ser com Quantas Maurício estreias Silva. você fez?
São Quantas estreias? 20 quarentemas e 3 espetáculos, que é o último eixo, que é um eixo mais verticalizado enquanto pesquisa de dramaturgia para a web. Então, esse estudo da dramaturgia para a web foi capitaneado por essas 3 pessoas adoráveis, inteligentes, corajosas. Antes de tudo, eles são verdadeiros heróis, que é Cacá Carvalho com Ítaca. O Cacá traz simplesmente depois da Clínica de Obsessão uma matéria para a gente explorar, que é nada mais, nada menos do que a obra do Homero, quando Ulisses volta do pós-guerra, fazendo uma analogia com a pandemia, para Ítaca. E Ítaca é a casa do Cacá. Cacá e Márcio se mudam, a gente transforma a casa deles realmente num teatro, e lá, quando a gente chegava, é como se a gente estivesse em cima de um palco, e ela é toda trabalhada cenograficamente, artisticamente, pensando nessa relação com o vídeo, pensando nessa relação de tempo com o espectador. Bárbara parte por uma mediação do teatro através do cinema e do gênero curta-metragem, e propõe o ato usando uma cidade mineira como cenário, que é Ouro Preto. Todos esses espetáculos são de baixo orçamento para o nível de produção que a gente tem. Em termos de equipamento, de diretores de fotografia, né? A gente tem, no caso da Bárbara, o Azul, a equipe de figurino da Lara, ou seja, são pessoas muito comprometidas com o setor e que se lançaram dessa maneira corajosa no sentido de propor essa experiência. E, por fim, Yara de Novaes, que estava toda medrosa, não sei fazer isso, acho melhor já não mexer com isso, não. Yara sai da Clínica de Obsessão e fala, eu quero fazer um teatro game. Começo a participar das reuniões de Yara e falo assim, meu Deus, o que eu estou vivendo? Porque é outra narrativa, ela traz a narrativa do teatro para um universo que deságua em programação, em códigos, em rodar sistemas, né? E isso tudo, ela não abre mão da estética do teatro, da narrativa teatral e da poesia. É muito lindo. Esses trabalhos foram todos frutos de experiência a partir da Clínica de Obsessão. Matias fala que o teatro na web é feito com as mãos, assim como é feito desde a Grécia Antiga. E ele tira da pessoa essa essência do teatro para ela. Cacá também tem essa coisa com Belém, então essa Ítaca era ao mesmo tempo São Paulo, ao mesmo tempo Belém. Cacá tinha uma situação de dor, de luto, que ele pôde também explorar, que tem muita sinergia com o momento que a gente está vivendo. E a gente aprofunda esse terceiro eixo e intitula como cena web, né? A Yara, ela passa por uma clínica de obsessão, por uma pesquisa da ancestralidade dela, que ela já vinha fazendo, e descobre que ela era neta de uma avó negra, de Mariana, falando sobre... e ela fala sobre o branqueamento social. Como se ela estivesse conversando com o filho e perpassando ao mesmo tempo por um álbum de figurinha, mas trazendo todos os amores e dores que estar com esse branqueamento à nossa frente, né? Em como lidar. E aí vem Fafá Renó, que é uma das protagonistas, é a protagonista do episódio da Yara, e foi isso, daí muita preocupação, né, com o ambiente que a gente ia exibir cada espetáculo. E aí a gente manteve essa integridade com ficar no ambiente da web, né? Estuda o teatro digital, mas se mantém ali na web. E aí veio uma parceria muito importante, que foi da Copacabana Filmes, que abriu uma plataforma de exibição, que foi por onde a gente trafegou e distribuiu os espetáculos, né? Eu corroboro com você dessa sensação de que a gente amplia o nosso trabalho em termos de público. O Teatro em Movimento, ele existe há 19 anos e as montanhas da imprensa nacional nunca tinha sido transposta. E aí, através de uma estratégia de 2 assessorias de imprensa da Factoria, com a Vanessa Cardoso e da Josane da Luz, né, elas
fazem um trabalho conjunto ainda no formato de assessoria tradicional, que a gente conhece, e traz a Letícia e uma empresa, a Letícia é do nosso quadro funcional, que faz uma estratégia de comunicação para a web. E essas duas assessorias trabalham essa divulgação desses nossos repertórios. Então, Déia, foram 23 apresentações que a gente lançou. A nossa entrega foi bem grande. Nossa, E esse curso, enorme. com 7 disciplinas, e são 200 alunos, o curso esgotou, eu não imaginava, porque na época tinha muito curso gratuito, mas o nosso durava 5 meses, a pessoa tinha que se comprometer com 5 meses de aula, e ninguém sabia, e a gente teve ali... As inscrições se esgotaram em 24 horas. Eu fiquei louca para fazer. Gente, a minha mãe entrou. Mãe, obrigada por tudo. Eu tive um pouco seguro. Ieda Rubim, obrigada, te amo. Ela é uma mulher que me inspira, me dá tanta força. Ela viu meu desespero, se desesperou comigo nesses 10 dias, mas, mãe, tá dando tudo certo, que bom. Então foi isso, né? Foi um pouco... o que nos impulsionou foi realmente essa vontade da descoberta dessa linguagem para todos nós. Eu acho que a palavra que eu mais escutei de todos os profissionais envolvidos foi aprendizado, porque o pessoal do audiovisual que veio, né, como diretores de fotografia experientes, igual eu já falei, o Azul, a gente tem, enfim, Gilberto Scarpa, Éder Santos, Barão, eles também são obrigados a entender o que é a linguagem teatral. E aí, Sim. num determinado momento, eu sofri aquela coisa de... Mas teatro, na web não é teatro, é filme, é vídeo, é isso. Eu fiquei muito, durante um tempo, muito angustiada com esse julgamento. Mas essa frase do Matias, que diz que o teatro é feito com as mãos na web ou na Grécia, me liberou total e eu fui sendo muito feliz. É interessante isso, né? Porque você falou uma coisa que eu também ouvi muito isso, e eu falei muito isso, que eu aprendi muito, porque eu tive que aprender a produzir para televisão, né? A gente teve coisas que foram muito difíceis no processo, para a gente aprender num tempo muito curto, porque quem faz televisão faz as coisas muito com um cronograma muito reduzido, né? Eles não têm o tempo que a gente tem do teatro, o processo, os ensaios e tal, eles não estão acostumados com isso, né? Então, quando, por exemplo, a gente começou a falar, eu comecei a falar com o canal com muita antecedência. E eles falavam comigo com um espanto, sabe, assim... Nossa, você já está falando, sabe? Você já está querendo saber de coisas que eu não vou ter, sabe? Né? Então, eu estou tratando do que eu vou fazer agora essa semana, né? A produção do canal falava isso pra gente. E a gente já estava na urgência, mas assim, dali para um mês, né? E porque a gente precisava resolver coisas muito sérias. Então, assim, por exemplo, com relação aos Jacksons, né, a gente tinha uma quantidade de músicas que eram 70 músicas. E a gente, na verdade, se deu conta que quando a gente virou a chave, né, do presencial para a TV, que virou um produto como se fosse um produto fonográfico. Então, eu, na verdade, quando eu ia fazer um CD, eu não ia fazer com 70 músicas, né? Então, eu ia escolher uma parte do repertório e ia colocar nas plataformas digitais. E quando a gente resolveu fazer o espetáculo inteiro na TV, eu tinha que liberar 70 músicas nas editoras. Isso foi um desespero, uma gincana. A gente tinha música que não tinha editora. Essa questão do direito autoral é muito angustiante mesmo, então, até porque, assim... né, Dé? Eles não olham para a gente como um grande produto, porque
Na cabeça das editoras, quando eles vão ceder os direitos para um filme, os olhos crescem. A gente levando teatro para um ambiente, Não. eles não dão É muita outra atenção. negociação. Então, assim, aí eu fui aprender coisas que eu não sabia. Então, eu tive que pegar, né, o nosso advogado que estava cuidando e aí sentar com ele e falar: peraí, agora eu vou transformar a peça num filme. E aí, caramba, ele levantou assim os cabelos e falou: peraí, sabe, vai ter que mudar isso, aquilo, não sei o quê, muda isso no orçamento. E aí o orçamento só crescia. E a gente tinha que entender o que que a gente ia ter que mudar ali naquele orçamento, entendeu? E aí Entendi. A Vivi tá falando socorro, porque é ela que Socorro! ficou cuidando das editoras. E para vocês terem uma ideia, até hoje a gente não recebeu todas as autorizações por escrito, Acredito, porque a gente viveu porque isso no Quarentemas. A gente ia a fazer o gente Quarentemas inspirado nas músicas do Clube da Esquina. Eles sequer deram atenção para a gente. O que a gente fez? Vini Calderoni pega a estrutura musical, a letra, a melodia, junto com essa equipe criativa, e desenvolve a inspiração a partir do impacto da obra na própria pessoa. Porque realmente também nós não tivemos essa atenção desse setor. E eu acho que é uma coisa que ainda é muito desafiante para a gente, né, na Andréia? verdade, assim, é uma coisa nova para todos. Então, essa palavra que você usou do aprendizado, na verdade, a gente chegou à conclusão que, como isso é uma coisa nova, por exemplo, nunca se fez, né, teatro dessa forma, né, ao vivo. E aí, assim, eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Montenegro para o Bial, ela falando quando eles estavam vivendo uma crise horrorosa, que era na época da construção de Brasília e tal, e estavam numa crise em São Paulo. Era o grupo do Teatro dos Sete, em São Paulo, e eles vieram para o Rio de Janeiro, e estava no começo ainda das TVs e tal, eles foram contratados para fazer teatro na televisão, né? Mas era outra história. Eles foram contratados e aquilo salvou um pouco a vida deles na companhia, né? E aí cada um começou a ter a sua história, porque aí eles começaram a ter visibilidade na televisão, aquilo ali começou a dar um outro, né, feedback para eles dentro da companhia, dentro do teatro, né? Porque aí eles descobriram o que eles poderiam fazer, né, com aquilo que eles estavam tendo na televisão. Sim. Mas eu achei interessante isso, esse depoimento dela. Mas, assim, fazer o que a gente começou a fazer, isso nunca foi feito. Então, por exemplo, o ECAD não sabe como que cobra, entendeu? A gente chegou nesse embate e a solução foi a música, os artistas na área musical também ficaram sem trabalho. Então foi muito bom esse braço que o teatro deu, a mão, o teatro virando teatro digital, deu a mão para o cinema e para a música. Então a solução é essa criação de trilha, né? E aí a Marcinho gente tá tem falando aqui, Morris, a teleteatro, gente tem linguagem Tata nova. Spala, né? Assim, o que mais me chocou nesse aprendizado, eu te confesso que nós sofremos muito e tivemos muito prazer com Ítaca. Por quê? Porque o Kaká, ele fez o desafio da gente ter tanto a imagem gravada quanto ao vivo, saindo do streaming na mesma hora. Isso pra gente, isso interagindo com a cidade de São Paulo. O espetáculo às 8, na casa dele, não tinha condição de interditar. Motoqueiro bombando, entregando pizza. E Kaká falando, esse barulho vai entrar como? Eu falei, deve ser a bomba da guerra que a gente está vivendo, tadinhos. Estavam trabalhando, mas poderia gerar um incômodo. Paulinho Santos do Acti veio junto para essa trilha também. Paulinho, nessa hora você põe mais percussão e a gente foi aprendendo. Agora, assim, o meu trabalho no Eixo 3, eu tenho que dizer que foi muito compartilhado com a minha supervisora de produção, que é a Bárbara Amaral, que está aqui com a gente. Né? Obrigada para a minha equipe, Bárbara, mas assim, entrar na reunião da Iara com um grupo de programadores, assim, graças a Deus
que Bárbara tem essa cabeça, porque ideia é ainda para mim, inclusive a gente lançou na plataforma do computador, porque assim não se imagina o quanto tempo se leva para formatar um game. Para o aparelho de celular é pelo menos um ano, 8 meses, um ano, dependendo da narrativa dos avatares, né? E a gente é uma intenção que a gente tem de fazer a segunda temporada do Desmemória para o smartphone. Mas não foi possível porque eu aprovei em junho, acho importante a gente falar isso, assim, a gente aprovou através da IN a readequação em junho, e em dezembro a gente lançou todos esses repertórios mais o curso, sabe, ideia? Então, quando a gente parou para pensar, né, olhando para dentro, né, para a equipe Rubim, a gente falou assim, Olha ela aí, nossa senhora, Bárbara e Leila e Vivi estão reunidas aí. nossa senhora, né? E toda a produção à distância e com uma coisa muito séria, né? Eu sou uma pessoa de risco, da minha equipe eu sou talvez a que tem mais risco. E com o desafio de deslocamento e com o desafio dos protocolos. Eu queria te perguntar como foi para você lidar com esses protocolos. Eu vou te dizer que o meu maior aprendizado foi no ato, com a direção da Bárbara Paz, porque os protocolos por audiovisual saíram 3 ou 4, estudamos todos eles, a gente teve uma equipe de audiovisual capitaneada pela Aline, mas a gente optou por criar um protocolo próprio. Quando a gente foi para o eixo do Cacá, que também tinha essa convivência, tinha essa remoção de eles de casa, porque a gente preparou a casa deles todas, né, com a direção de arte do Marcinho, era uma coisa que, na planilha não tinha essa entrada, a gente fazia demanda para o MINC, dizendo, olha, nós precisamos colocar consumíveis, que são máscaras, que são pantufas, que são isso, a higienização do local. Vamos falar um pouquinho disso, A gente que eu acho colocou que isso também. é muito novo, né? Como é que você fez, assim, agiu em relação ao protocolo? Não, a gente colocou todos os itens, foi aprovado. A Leila Moreno, que está aqui, foi responsável por tudo isso. Fizemos reuniões com as equipes todas, com protocolos rígidos de limpeza, sanitização nos espaços. E a gente reduziu as equipes, inclusive, deixou muita gente em casa. Importante isso. Isso aí foi uma coisa que a gente estudou muito, sabe? A Leila estudou, inclusive, um cronograma com escalonamento de equipe. A nossa montagem durou muito mais do que o tempo que a gente faz normalmente por causa disso, né? Então, a gente teve que pedir um tempo maior para a montagem no teatro, quando a gente foi fazer o Jacksons e depois a Hora da Estrela, né? No caso do Jacksons, a gente estava no momento melhor da pandemia, quando a gente foi fazer, e aí a gente fez todos os protocolos, tudo certo, deu tudo certo, a gente, na verdade, teve um probleminha com uma pessoa da equipe, que deu um PCR positivo, que aí todo mundo se testava, ninguém entrava sem testar. E a gente não colocou público, assim, né? A gente fez a transmissão e todo mundo, o Rio estava aberto desde aquela época, até hoje ainda tá, os teatros ainda podem receber público. E as pessoas se espantavam, falavam assim, mas por que você não colocou público? E eu falava, porque a gente tomou uma decisão de não colocar público. Então, a nossa peça foi transmitida ao vivo e fizemos a produção para não ter público. Não tinha nem PA de som, né? Era tudo eu som acho, para casa. Assim, de uma importância muito grande a gente observar o momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, em relação à pandemia, a Rubi também seguiu, estudou 4 protocolos e, ao final, com um aprendizado muito grande no repertório da Bárbara, e daí eu segui mais confiante para fazer o Cacá, que tinha mais fragilidades, era mais demorado, foi um trabalho de construção de texto para a web, onde o Vini Calderoni dividiu com o Rodrigo e tal. E, assim, o que a questão de refazer testes,
de higienizar o local, dessa atenção das pessoas na equipe, de trabalhar com a equipe reduzida, e da gente se olhar como se cada um tivesse contaminado, mas ao mesmo tempo não perder o clima bom de trabalho, que já estava tão exaustivo para todo Sim, mundo, né? De sim, manter esse sim. clima afetivo, foi muito importante para que o dia seguinte ficasse mais fácil. Porque, obviamente, trabalhar com máscara, a gente usava muito aquelas KSN ou... Estou fazendo propaganda aqui porque realmente não dá para usar qualquer máscara, principalmente quando a gente está trabalhando nesse formato de teatro set, essa A gente fez relação uma de coisa olhar importante. para o outro como se o outro tivesse contaminado, né? É importante, né, Déia? Porque a gente tem essa responsabilidade. O nosso setor só volta se a pandemia se equilibra. E para isso a gente É. não vai ser essa. O Marcinho está dizendo que eu lavei até a escada do prédio. Não, E foi mesmo. a gente fez uma coisa importante. A gente fez um esquema de carona no Jacksons e a gente conseguiu que ninguém pegasse transporte público. Então, todo mundo pegava, né? Todo mundo. A gente fez um escalonamento, então todo mundo mapeou, né? Quem que ficava perto de quem e tal. E aí a gente conseguiu fazer um esquema que funcionou muito bem, né? Nesse momento. Aí, na época, a gente tinha alguns que ficavam na casa de outros, quem morava mais longe ficou, né, dormindo na casa quarentenado, né? Então, Uhum. a gente conseguiu fazer um compromisso, né, E a durante forma de esse período. alimentação também, né, Dé? Em Forma kits de alimentar não individuais, tinha, falados, as pessoas não, responsáveis pelo próprio levavam, lixo, cada um né? levava o seu alimento, a produção não levava alimento nenhum. Eu não arrisquei ninguém da produção, isso foi uma conversa que a gente teve. A produção não ia fazer camarim, porque eu não fui arriscar o pessoal da produção para comprar quantidades de comida e nem também ia manipular a comida, né? E botar a mesa de comida e tal. Então, cada um levava a sua comida. Aí a gente fez um protocolo que funcionou e a gente repetiu isso na hora da estrela. A única questão é que na hora da estrela a gente já estava com um índice muito alto, né, de Sim. contaminação aqui e já No estava Ítaca também. isso, já foi muito tenso, muito tenso. A gente já estava num nível que a gente já estava contando os dias, né? Assim, né? Nossa, vai dar certo, sabe? Todo mundo rezando para dar certo. No final, quando aconteceu, a gente estava muito emocionado, eu não parava de chorar, assim, no meio da transmissão, eu chorava, eu falava assim, gente, eu não acredito que está acontecendo, sabe? E que a Sei gente demais. conseguiu fazer. Eu e a Leila, todos os dias a gente se falava que era tanto problema, sabe? Tinha dia, quando a Leila me ligou e ela começou a chorar, eu falei, não, acabou o mundo, sabe? Né? Porque a Leila, ela tá sempre objetiva tentando resolver os problemas. Então, assim, alguém perguntou aí sobre a questão do presencial, que eu acho que está caminhando aí para o final, né? A 5 gente. minutos, mas se o papo É, tiver bom e tiver mais perguntas, então, a gente pode cair e voltar, tá. Déia. Só para a gente também falar um pouquinho disso, assim. Eu, por exemplo, tinha programado, né, uma temporada, isso já lá atrás, né, eu tinha uma temporada programada dos Jacksons para maio. Mas, obviamente, né, que a gente sabe que a gente não vai conseguir estrear em maio, até porque a gente depende muito de bilheteria também, né? Então, assim, a gente precisa ter um bom senso, né, de ao mesmo tempo que acompanhar esses movimentos e de incentivar também as campanhas de vacinação, né? Claro. E, mas eu tô também, por outro lado, né, conversando com os colegas e tudo, e eu não estou julgando ninguém mais que precisa voltar a trabalhar, porque assim cada caso é um caso, sabe?
e tem alguns casos que estão voltando com pouco público, com algumas pessoas na plateia, ao ar livre, do jeito que for, porque a gente já chegou num ponto que a gente está tão abandonado, né, num nível tão grave, né, sem nenhum tipo de respaldo, né, que eu acho que as pessoas estão começando a tentar sobreviver de alguma forma digna que for. Então, assim, eu não estou julgando mais, sabe, nenhum caso. Eu acho que cada caso é um caso. Então, assim, no meu caso, eu estou tentando ainda, né, fazer da melhor forma, sabe, assim, Deia, né, tentando manter as pessoas. A Sarau em 2021, como a Rubim, ela continua no digital? Você imagina até quando? Como é que está o seu Então, planejamento? Eu acho que eu tô tentando até o meio do ano, assim, talvez a Hora da Estrela volte um pouco antes. tá. Talvez a Hora da Estrela em junho faça alguma coisa pelo CCBB. Tem uma pergunta no ar, Déia, que fala assim: o que vocês acham da parceria? Até não sei se tem como a gente voltar aí a pergunta, mas a pessoa, se puder perguntar de novo, ela coloca assim: como que a gente vê a realização de parcerias? Assim, dentro dos aprendizados que a gente teve, é que no ambiente web muda tanto a relação do espectador em relação à obra, daí a gente tem esse estudo de que 18 minutos é o tempo ideal de atenção. Quero ressaltar a presença do Marra para nós, para a nossa equipe. O espetáculo que o Marra fez, ele trouxe muitos aprendizados, né? A gente trocou algumas ideias, eu tive essa possibilidade, a produtora do Marra também trocou com o Kaká. É muito importante esse estudo milimétrico da próxima cena ou da próxima ação, quando se tem a opção entre o gravado e o feito ao vivo, como é o caso do Kaká, que mescla os dois, né? É muito importante entender quando você tem uma peça game que, para além da programação ficar pronta, você precisa de pelo menos 30 dias de fazer um contingente de pessoas jogarem, porque só jogando é que você descobre aonde o encadeamento de códigos e sistema vai dar pau. Foram muitos aprendizados, né? Essa questão da alimentação, daí eu resolvi, e da logística, eu resolvi um pouco diferente de você. A gente teve a sorte de contar com algumas pessoas, com chefes, no caso, quero até agradecer aqui a Tânia, que no caso do Kaká, ela fornecia a nossa marmita dentro ali de uma dieta, mas todo mundo se responsabilizava ali pelo seu lixo, e a gente pegava motoristas que já tinham tido Covid, taxistas que já tinham tido Covid, e a gente não usava mais do que 2. Então, a gente tinha como fazer esses transportes. Às vezes, a pessoa tinha que chegar um pouquinho mais cedo para dar tempo de pegar o outro. Outra coisa que eu acho importante a gente dizer aqui é desse aprendizado que na web a questão do autoral se dilui. Isso fica muito nítido no eixo 2, no Quarentemas, que realmente é um trabalho feito por todos, que de alguma forma o artista que está confinado, ele tendo esse apoio artístico da Inês, do Gilberto, do Marcinho, do Tatá, em alguma instância também, ele termina tendo que atuar como diretor de si mesmo também, né? A gente tem aí a Regina Souza, que participou, lançou recentemente o episódio Júlia Medeiros, Rose Brant, e essa liberdade de criação, o que a gente recebeu de feedback dos artistas é que foi realmente um alento, que houve essa preocupação em a gente distribuir a renda, mas houve também essa preocupação de ter uma troca do setor especializada. Então, daí a gente está caminhando para o final. Enfim, eu acho que a gente conseguiu, né, responder as perguntas aqui. Então, eu queria dizer que há 12 anos a Rubi interage com a André e ela não falou aqui, mas nós duas, antes de cada uma trabalhar, nós nos ligamos e a pergunta foi assim:
Tati, como é que você está fazendo esse negócio aí do digital? E eu, Deia, você está pensando em fazer como? Então, essa nossa troca, que ela persista e que a gente entenda que um dos reflexos da pandemia tem a ver com o conhecimento, e o conhecimento nesse modelo de isolamento tem a ver com compartilhamento, né? Acho que a pandemia escancara em diversos setores a ausência de planos de governo. Não interessa a pessoa nem o partido. Está latente que o Brasil sofre de planos governamentais para os setores diversos. Mas vamos colocar aqui: saúde, educação, cultura, meio ambiente e tecnologia e ciência. Então, que esse aprendizado, através do fazer de cada um, possa fazer uma retomada para que o Brasil também se reconstrua e a gente possa continuar acreditando que tem sempre um jeito de fazer, né, Deia? Queria te parabenizar. Ausência de governo, né? Ausência de governo, de modo geral. E eu acho que queria te complementar falando que a gente tem uma troca sempre, e é o afeto também, né? Que nos move, né? Porque assim, esse afeto que move a gente para continuar, né, nessa tarefa de fazer o que a gente faz. Porque independente das crises que a gente já passou, de tantas crises, de tantos governos, de desgovernos, de impeachments, de todos os problemas que a gente já teve e de que a gente nunca acha que vai ser pior e que a gente está passando pelo pior momento, talvez, né, da história, que todas as gerações para trás já passaram, mas que a gente tem esperança porque a gente ama o que a gente faz e a gente tem esse afeto que nos une e a gente precisa estar e que com se a essa gente troca. abrir o coração, a gente não está sozinho, mesmo isolado, né? Ou seja, eu não e a sinto gente vai sempre menos ligar afeto uma porque para eu estou outra te e vendo falar: através Tati, dessa tela. o que você que dá está saudade pensando? é do abraço, né, Deia? E escutar a isso. voz e ver o rosto, né? Essa emoção e essa saudade que está em mim agora e que eu vejo em você, ela é como o teatro, ela está no nosso corpo e o teatro vai transparecer em qualquer escolha de distribuição que ele tiver, seja no canal digital, seja no canal da televisão ou das redes sociais. Mas é isso, força total. Rosa Casale, te amo, adoro você. Rosa é uma super produtora do Teatro Municipal. Acho que a gente fez muita coisa junto. Mas acho que é importante essa interseção entre a Rubim e a Sarau, que é a gente não fazer de qualquer jeito, né? A gente se desafiar um pouco mais e pesquisar essa linguagem, que é o caso que você falou. A luz do Renatinho, que já ganhou 1 milhão de prêmio Michel, não dá para ser a mesma para essa tela que já tem uma iluminação própria. Então, Celcinho, vai passar demais. É isso. Celso, querido, maravilhoso. Muito querido. É isso, a gente se faz presente, não importa, né, como a gente vai se fazer presente e não importa se o governo não se faz presente, a gente está se fazendo presente e a gente vai lá, vai bater na porta, vai lutar e vai continuar. Eles Até vão porque, passar. né, economicamente, a cultura tem uma potência de gerar postos de trabalho muito rápido. Então, às vezes, Sim. essa sensação de distribuição de A renda Ford como fecha, auxílio, meu amor. se existe uma política que a gente pode contratar as pessoas, é tudo que a gente precisa. E a cultura tem esse potencial, ela dinamiza a economia, ela gera postos. Tem hoje aí alguns estudos mostrando que a indústria da cultura, ela emprega mais, às vezes, até que, infelizmente, a indústria automobilística, com a saída da Ford, são menos postos de trabalho. Então, eu estou falando aqui de como a gente gera trabalho, de como a gente paga imposto e de como o nosso setor, além de ser o braço afetivo das pessoas, porque foi, né, Deia, dentro de casa, foi assistindo lives, shows, teatro, que as pessoas se manteram em sanidade. Então, que a nossa
que a nossa cultura tem uma força maior do que qualquer desgoverno. Eu acredito muito Então, nisso. você viu, né, que eu Coragem. falei. É isso, a Ford fechou, a gente não. Jamais. Obrigada, Andréia. Muito obrigada, equipe Sarau, maravilhosa. Obrigada, equipe Rubinha, aos nossos Obrigada, gente. patrocinadores, Itaú, CEMIG, Instituto Unimed BH. Obrigada, audiência de todos vocês.